Mateus capítulo 8, do versículo 5 até o versículo de número 17. Os irmãos encontraram? Amém. Está escrito assim: E entrando Jesus em Cafarnaum, chegou junto dele um centurião lhe rogando e dizendo: Senhor, o meu criado jaz em casa paralítico e violentamente atormentado. E Jesus lhe disse: Eu irei e lhe darei saúde. E o centurião respondendo disse: Senhor, não sou digno que entres debaixo do meu telhado, mas dize somente uma palavra e o meu criado há de sarar. Pois também sou homem sob autoridade e tenho soldados às minhas ordens, e digo a este: vai, e ele vai, e a outro: vem, e ele vem, e ao meu criado: faz isso, e ele o faz. E maravilhou-se Jesus ouvindo isso, e disse aos que seguiam: em verdade vos digo que nem mesmo em Israel encontrei tanta fé. Mas eu vos digo que muitos virão do Oriente e do Ocidente e assentar-se-ão à mesa com Abraão e Isaque e Jacó no reino dos céus. E os filhos do reino serão lançados nas trevas exteriores, ali haverá pranto e ranger de dentes. Então disse Jesus ao centurião: vai, e como creste, te seja feito. E naquela mesma hora o seu criado sarou. E Jesus, entrando em casa de Pedro, viu a sogra deste acamada e com febre, e tocou-lhe na mão, e a febre a deixou, e levantou-se e serviu-os. E chegada a tarde trouxeram-lhe também muitos endemoniados, e ele com a sua palavra expulsou deles os espíritos e curou todos os que estavam enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías, que diz: ele tomou sobre si as nossas enfermidades e levou as nossas doenças. Amém? Feche os teus olhos aí, Pai. Em nome de Jesus nós te glorificamos, agradecemos ao Senhor pelo privilégio de estarmos com vida nessa noite. A nossa petição é para que o Senhor fale conosco aquilo que te apraz e aquilo que te convém, e não aquilo que queremos ouvir ou escutar, porque o seu querer e a sua vontade é boa, é agradável e acima de tudo é perfeita. Então fala conosco, não por causa de nós, mas por amor do teu nome. Assim te pedimos e te agradecemos, porque sabemos que se o Senhor nos atraiu até este ambiente, é porque existe uma porção da sua palavra que será revelada e ministrada no nosso coração e causará um efeito extraordinário, porque a palavra que sai da sua boca, ela não retorna para o Senhor antes que cumpra o propósito e o desígnio pelo qual ela foi enviada. Então que se cumpra em nós a plenitude do teu querer e da tua vontade, em nome de Jesus. Glória a Deus. Irmãos, olhando para dentro desse texto aqui, a gente, a priori, parece que a gente vai enxergar duas histórias: a história do servo de um centurião e a história da sogra de Pedro, que estava enfermo. Mas quando você faz a junção dessas duas histórias, você vai ver que uma história serve de complemento para outra história, tornando assim duas histórias em uma só história e em um só acontecimento. O interessante é que a Bíblia diz que depois que Jesus prega o sermão da montanha, Jesus ele desce do monte. E descendo do monte, a Bíblia vai dizer que um leproso
ele vai se aproximar de Jesus com a seguinte pergunta. E a pergunta que ele faz é: eu sei que se o Senhor quiser, o Senhor pode me tornar limpo. E Jesus, olhando para aquele leproso, além de tocar no leproso, Jesus vai expressar o desejo dele com relação ao leproso. E Jesus vai dizer: eu quero. Então, se eu quero, seja limpo. E naquele exato momento, a Bíblia diz que o leproso, ele foi purificado. Enquanto Jesus está purificando esse leproso, a Bíblia diz que um centurião que havia deixado a sua fazenda, ele vai se direcionar até o ambiente onde Jesus estava, e ele está indo atrás de alguém que ele julga que tem poder para resolver dentro da sua casa o que ele mesmo não conseguiu resolver. O interessante é que quando ele se aproxima de Jesus, ele vai relatar qual é o problema que ele deixou dentro do seu lar. E ele vai dizer: olha, eu tenho um servo, em outras traduções está escrito, eu tenho um criado que está terrivelmente enfermo e ele está terrivelmente atormentado. Então Jesus, automaticamente, ouvindo o relato do que estava acontecendo dentro da casa desse centurião, Jesus logo se prontifica a sair do lugar onde ele está e ir em direção ao ambiente da necessidade daquele centurião. Agora note que o homem só relatou a necessidade, mas você não vai ver no texto o homem convidando Jesus para ir na casa dele. Quando Jesus se prontifica em sair do ambiente que ele se encontra, para ir em direção à casa do centurião, o centurião vai abrir a boca e vai dizer assim: não, Senhor, diga ou libere uma palavra, porque a minha casa não é digna de receber o Senhor dentro dela. Pensando nisso, eu comecei a chegar em algumas conclusões. Qual é a casa, por mais perfeita que seja, sendo ela terrena, pode dizer que está digna e apropriada para receber aquele que é a perfeição em pessoa dentro dela? Note que o que esse homem está querendo dizer para Jesus é o seguinte: olha, dentro da minha casa existem algumas coisas que, se o Senhor entrar dentro dela, o Senhor vai enxergar que existem algumas coisas dentro dela que estão fora do lugar, que estão desorganizadas e que precisam ser organizadas. Então, para que o Senhor não entre lá e se expande diante daquilo que o Senhor vai encontrar dentro da minha casa, não vá lá nela não, libera só uma palavra. Agora preste atenção que Jesus queria ir na casa, mas o homem disse: na minha casa, mas libera uma. Agora qual era a vontade de Jesus? Era ir lá ou liberar uma palavra? Vira para quem está do lado desse: o desejo de Jesus não era só liberar uma palavra, era ir dentro daquela casa. Agora note, qual é o motivo pelo qual Jesus queria ir naquela casa? Porque Jesus sabia que dentro daquela casa não tinha só um criado enfermo. Jesus sabia que dentro daquela casa existiam algumas coisas que precisavam ser organizadas. E deixa eu te dizer uma coisa aqui, para que você guarde o que eu vou te dizer. Toda casa existe um ambiente que precisa de uma intervenção para que a organização do céu possa ser estabelecida dentro dela. Vou falar primeiro dessa casa aqui, que Paulo chama de tabernáculo terreno, o nosso corpo. Todos nós temos um cômodo dentro dessa casa
que precisa ter a luz acesa. Todos nós temos dentro dessa casa um ambiente que, se nós pudermos, nós não levaríamos ninguém dentro. Por quê? Porque é bem verdade, irmão, que todos nós que estamos aqui, nós estamos sujeitos a falhas, nós somos sujeitos a erros, nós somos sujeitos aos intempéries do dia a dia cotidiano, e é bem verdade que, se nós olharmos para dentro dessa casa aqui e fizermos um autoexame, a gente vai enxergar que existe um quartinho escuro e trancado que precisa ser aberto para que Jesus possa ter o acesso do lado de dentro, para que ele possa acender a luz, remover algumas sujeiras que ainda existem aí dentro e organizar o que ainda está desorganizado. Agora note que Jesus, ele disse: eu vou na tua casa. Mas o que o centurião disse? Não, libera só uma palavra. O centurião está revelando, sabe o que? Eu quero um milagre, mas eu não quero mudança. Vou dizer de novo para que você grave o que eu estou te dizendo. O centurião está dizendo o seguinte: eu quero um milagre, mas eu não quero mudança. Agora, o que é milagre sem mudança? Só benefício terreno. E o que é milagre com mudança? É benefício terreno seguido de benefício eterno. Agora, qual benefício você quer? O terreno? Ou você quer o benefício terreno e eterno? Porque o benefício terreno, ele te acompanha até a sepultura. Mas o benefício eterno, ele vai transcender a sepultura e vai te acompanhar quando você entrar na Nova Jerusalém pelas portas. Então a pergunta que não cala: você quer só o milagre ou você quer mudança? Vira para quem está do lado e diz assim: é mudança. É a chave para se entrar no reino de Deus. Agora olha para cá. O homem disse: eu tenho um servo, eu tenho um criado que está terrivelmente atormentado e eu preciso que ele possa ser curado. Aí Jesus disse: eu irei contigo. Aí o centurião diz assim: não, diga só uma palavra. Uma palavra basta. Agora, quando você lê o texto, tirando do texto que está escondido no texto, o que aquele homem está dizendo nas entrelinhas é o seguinte: eu quero um milagre, mas eu não quero mudança. Tem muita coisa dentro da minha casa que precisa ser mudada, e se o senhor for lá e entrar no ambiente, o senhor não vai conseguir enxergar o que está fora do lugar sem colocar o que está fora do lugar no lugar. Agora grava o que eu vou te dizer. Pai, mãe, filho, esposa conseguem até entrar na nossa casa, ver o que está desorganizado, fingir que não está vendo e ir embora como se tudo tivesse nos seus devidos lugares. Agora Jesus, ele nunca conseguiu, não consegue e jamais conseguirá entrar dentro de um ambiente, ver que existe alguma coisa desorganizada sem colocar a mão para organizar. Glória a Deus. Você na mão, vou liberar uma palavra de Deus. Eu não sei o que está desorganizado na sua casa, na sua família ou no seu casamento, mas Jesus está te dizendo: se tu me permitir entrar lá, eu vou colocar a mão para organizar o que está desorganizado e vou colocar as coisas nos seus devidos lugares. Glória a Deus. Olha que Jesus queria ir na casa, mas o homem só queria uma palavra. Ele quer um milagre, mas ele não quer compromisso. Vou dizer de novo: ele quer um milagre, mas ele não quer compromisso. Aí quando ele diz assim, libera uma palavra, ele vai querer se justificar.
explicar como. Ele vai dizer assim: Senhor, eu tenho servos que estão debaixo da minha autoridade, mas eu também sou homem que estou debaixo de autoridade. Eu falo para alguém ir, esse alguém vai. Eu mando esse alguém que foi voltar, ele volta. Eu mando o meu servo fazer isso, ele faz. E quando eu peço para ele não fazer, ele não faz. Ou seja, eu sou um homem que tenho autoridade sobre alguém. Mas eu só sou um homem que tem autoridade sobre alguém porque eu também estou debaixo da autoridade de alguém. Agora grava o que eu vou dizer. Só pode ter autoridade sobre quem também está debaixo de autoridade de alguém. Primeiro eu me submeto à autoridade, depois eu exerço a autoridade. A Bíblia diz que toda autoridade ela é constituída por Deus. E a Bíblia diz que aquele que se opõe à autoridade, ele atrai maldição para si. O seu patrão é uma autoridade constituída por Deus. O seu pastor e a sua pastora é uma autoridade constituída por Deus. O seu pai e a sua mãe é uma autoridade constituída por Deus. E quando eu me oponho, quando eu endureço meu coração contra a autoridade de Deus sobre a minha vida, que é estabelecida através de pessoas, sabe o que eu estou fazendo? Eu estou abrindo a porta para que a maldição entre. Não tem como obedecer a Deus sem obedecer às autoridades. É verdade. Lembra de Samuel? A Bíblia diz que Samuel servia a Deus perante Eli. Ou seja, Samuel servia a Deus servindo Eli. Então, como que eu sirvo a Deus? Servindo as pessoas. Não tem como dizer que serve a Deus se não estiver disposto a servir pessoas. Como assim? Jesus não veio a esse mundo para ser servido. Jesus veio a esse mundo para servir. Agora a gente não serve nem quem tem o mesmo sangue que o nosso. Quem dirá servir quem não tem o mesmo sangue? Então grave o que eu vou te dizer. Se você ainda não entendeu que Deus te gerou, te criou e te formou para você servir os outros, você ainda não entendeu o que é reino de Deus, no céu sendo manifestado na terra. Verdade, né? Não tem como amar a Deus sem amar pessoas. Não tem como abraçar Deus sem abraçar pessoas. Não tem como se aproximar de Deus sem se aproximar de pessoas. O meu relacionamento com Deus, primeiro depende do meu relacionamento com o meu próximo. Você está entendendo o que eu estou ministrando? Jesus está dizendo, eu vou lá. Ele diz, não, libera só uma palavra, porque eu sei que se o Senhor liberar uma palavra, tem alguém debaixo da autoridade da palavra que o Senhor libera, que por causa da palavra liberada, vai ir lá na minha casa e fazer o que tem que ser feito. Agora a Bíblia diz que os anjos são criaturas de Deus, são ministros de Deus que trabalham em favor daqueles que hão de herdar a salvação. Agora preste atenção, o que esse centurião está dizendo é o seguinte: eu sei que quando você liberar uma palavra, um anjo vai ter que sair do céu e fazer uma visita lá dentro da minha casa, para cumprir o que a palavra vai estabelecer para que seja cumprido. Aí Jesus olha para o homem e diz assim para o povo: eu nunca vi tanta fé em Israel como a fé que eu acabei de encontrar neste homem. Agora preste atenção, ele tem fé para receber a palavra, mas não tem fé para receber Jesus em casa.
Agora grava o que eu vou te dizer. A palavra está sendo liberada. Todos nós temos fé para receber a palavra, mas nem todos temos fé para receber Jesus na nossa casa. Sabe o que Jesus está te dizendo? Eu não quero que você se apegue só à palavra. Eu quero também que você se apegue à minha presença sendo manifestada dentro da sua casa. Jesus queria ir, mas ele queria uma palavra. Pergunta para quem está do outro lado: o que é que você quer nessa noite? Então você quer uma palavra ou você quer uma visita? Diga: ou você quer a palavra e a visita dele na sua casa. Você está entendendo isso? Agora, em algumas traduções, o homem diz assim: eu tenho um criado que está atormentado. Agora, olha o jogo de palavras que esse centurião usa. Ele diz: eu tenho autoridade para mandar alguém ir, e ele vai; para mandar voltar, e ele volta; para mandar fazer, e ele faz; e para mandar não fazer, e ele não faz. Aí eu estou com um problema lá em casa. Qual é o problema? O meu criado está atormentado. Agora, esse homem está dizendo que ele tem autoridade para dar ordem e o criado obedecer. Sabe qual é a enfermidade que o texto está revelando que o criado tem? É que agora o dono do criado, aquele que tem autoridade sobre o criado, está dizendo vai, e ele está dizendo não vou. Está dizendo faz, e ele está dizendo não faço. Sabe qual que era a enfermidade que esse criado tem? Desobediência. Vira para quem está do lado assim: desobediência é um espírito maligno. Porque o texto está dizendo que ele não estava só enfermo, ele estava sendo atormentado. E quem é atormentado não consegue obedecer. Aquele que manda em cima e aquele que manda embaixo. Deixa eu te dizer uma coisa grave que eu vou dizer. Existem dois tipos de possessão: a possessão ativa, que é quando um demônio ou vários demônios entram dentro do corpo. Isso é chamado de possessão ativa. E existe a possessão passiva, que é quando o inimigo lança os dardos, as setas, que são inflamadas na mente, gerando nessa pessoa dura cerviz, resistência, coração de pedra e desobediência. Agora vira para quem está do lado assim: se você tem dificuldade de obedecer, e o teu pai te manda, você precisa de libertação. Está entendendo ou não está? Amém? Então, quando uma ordem for dada e houver resistência em quem está recebendo a ordem de acatar espontaneamente e fazer, tem um espírito demoníaco lançando seta na mente dessa pessoa. Sabe por quê? Porque o céu não tem acesso para quem é desobediente. No céu só entra obedientes da palavra de Deus. Então vira para o irmão e diz assim: você só tem uma saída. Se quiser entrar no reino, diga: é obedecer ou obedecer. Amém? Então preste atenção que tem uma tradução que chama o servo de criado. Para quem é mais antigo aqui vai entender o que eu vou dizer. O que é um criado dentro de casa? Agora vamos para os utensílios. O que é um criado? Quem já teve cama aqui? Com dois criados do lado, bem? Qual que era o nome dos dois móveis que era colocado do lado da cama? Criado o quê? Diga comigo: o criado. Ele só é bem-vindo se ele não abrir a boca.
Diga, criado para ser criado. Quando o Senhor falar, ele tem que calar e obedecer. Senão não serve para nada. Você está entendendo isso? Sabe o que a Senhor está revelando? Que além daquele servo ser desobediente, ele ainda era um servo boca dura, língua solta. Vamos para o texto. Porque o problema não está em desobedecer. O problema é que a maioria dos desobedientes ainda quer bater de frente. Ainda quer arrumar o quê? Uma justificativa. Uma desculpa que não passa de uma tremenda mentira para não fazer aquilo que ele sabe que deve ser feito. Então vira para quem está dizendo assim, toda desculpa. Diga, toda desculpa que eu tentar dar para não obedecer, o céu enxerga como mentira. Agora, você sabe quem é o pai da mentira? Diga, o diabo. Diga, mas o pai, o dono e a própria verdade é Jesus Cristo. Então, diga para ele, então abandona a mentira, abrace a verdade e se prepare para desfrutar dos benefícios do reino do céu na terra, irmão. Amém? Presta atenção, Jesus disse, eu vou ler, diz não, libera só a palavra. Agora presta atenção, Jesus queria ou não ir lá? Ele quis a visita? Não. Ele preferiu o quê? A palavra. Aí nesse inteirinho, sabe quem vai chegar? Pedro. Aí Pedro se aproxima e diz assim, Senhor, se ele não quer receber o Senhor na casa dele, eu recebo. Mas você quer que eu vá na sua casa para quê, Pedro? Aí Pedro vai dizer, porque eu também tenho um problema dentro dela. Aí Jesus olha para ele e pergunta, mas qual é o problema que tem dentro da sua casa? O problema que eu estou dentro da minha casa é minha sogra. Mas a sogra é o problema? Não, é o jeito que a sogra está que é o problema. Porque sogra não é problema, irmão. Deixa eu te dizer uma coisa, ver se você grava o que eu vou te dizer. Sogra, na Bíblia, tipologicamente, é o indivíduo que possui maior número de talento para ser compartilhado. Que na maioria das vezes não é compreendida. Está entendendo o que eu estou dizendo? Então preste atenção, que o problema de Pedro não é a sogra. É o que a sogra tem. Agora, o que a sogra tem? Ela está enferma. E a Bíblia vai dizer que ela está com febre. Agora preste atenção, que sempre que a gente chama alguém para ir na nossa casa, se a gente tem um sofá furado, ou algum móvel que está quebrado, a gente logo fala assim, ó, vamos lá em casa, mas quando tu entrar lá, não repara não. Parece que a primeira coisa do indivíduo a indivíduo enxerga é o que não era para enxergar. Agora deixa eu te dizer uma coisa, essas pessoas enxergam o que está quebrado, mas não tem poder de consertar. Essas pessoas enxergam o que está sujo, mas não tem poder de limpar. Essas pessoas enxergam o que está fora do lugar, mas não conseguem colocar as coisas no seu devido lugar. Jesus é o único que enxerga a sujeira e limpa, que enxerga o que está quebrado e conserta, que enxerga o que está fora do lugar e coloca no seu devido lugar. Agora eu vou liberar a palavra ao verso de Deus na sua vida. Hoje, se tu permitir Jesus entrar lá, ele vai remover a sujeira, ele vai consertar o que está quebrado, e ele vai colocar todas as coisas nos seus devidos lugares. Isso é profético. Se prepare, porque Jesus vai organizar a sua casa e a minha casa, a sua vida e a minha vida, a sua família e a minha família.
sair dessa casa sem fazer alguma coisa extraordinária. Amém? Então diga comigo, Jesus. Se o centurião não quer receber o Senhor na casa dele, eu te recebo na minha casa. Amém? Pedro disse: se ele não te quer lá, eu te quero. Eu estou com um problema lá. Qual que é o problema? Minha sogra está enferma. Qual que é a enfermidade dela, Pedro? Ela está com febre. O interessante é que Jesus entra dentro dessa casa, e quando Jesus entra dentro dessa casa, deixa eu te contar uma coisa para você entender. Quando uma pessoa ficava enferma dentro de uma casa, a cama do enfermo, ela era arrastada e levada para o canto da parede. Para quê? Para que quem entrasse na casa não pudesse visualizar que tinha alguém enfermo dentro dela. Por quê? Porque ter alguém enfermo dentro de casa, na época em que Jesus veio a esse mundo, era manter a maldição do lado de dentro. Porque na mente do fariseu existia o seguinte: se a enfermidade está lá dentro, é porque tem algum pecado escondido. Ou o pai pecou, ou os filhos estão pecando, ou alguém está colocando debaixo do tapete algum tipo de sujeira. Aí o que eles faziam? Pegavam a cama do indivíduo ou da indivídua que estava enfermo e colocava lá no canto. Está todo mundo vivendo bem aqui e tem alguém enfermo lá sem ninguém perto. Está rejeitado, abandonado, desprezado e colocado de lado. Agora, quando Jesus entra dentro de uma casa, lembra que eu disse que é para colocar no lugar o que estava fora de lugar? A cama do enfermo estava fora do lugar. Então, quando Jesus entra, Jesus vai entrar para colocar a cama no seu devido e para colocar o enfermo no seu devido. O que é que Jesus está querendo dizer? É que o lugar do enfermo não é no canto isolado, é no meio de um ambiente aonde ele possa ser curado. Agora grave o que eu vou te dizer. Eu sei que todos nós que estamos aqui temos alguém na nossa família que a sociedade olha e vê lá no canto, desprezado, abandonado e ignorado. Quer receber uma palavra de Deus? Está chegando o tempo de Jesus tirar lá do campo e trazer o poder. Está chegando o tempo de Jesus mostrar para aquele que olhou e disse: vai morrer no adultério, vai morrer na jogatina, vai morrer na cachaça, vai morrer nas drogas, olhar e ver o que Jesus vai fazer na vida dele. Estou profetizando que dias melhores virão e que operando Deus, quem impedirá? Tem alguém querendo esconder, tem alguém querendo isolar, mas Jesus vai trazer do meio para transformar a vida dessa pessoa e revelar que enquanto houver fôlego de vida, ainda há esperança. Jesus entra naquela casa. E o interessante, irmão, preste atenção aqui, quando a gente vai orar para um enfermo, a gente coloca a mão aonde? Quando você vai averiguar se alguém está com febre, você toca na mão? Não. Hã? Não. Você toca onde? A gente acha que até uma toalhinha molhada ajuda a baixar a temperatura. Então preste atenção. Teoricamente, Jesus teria que entrar e colocar a mão aonde naquela mulher? Só que quando você vai para o texto, Jesus entra e não toca na cabeça. Jesus tocou na mão. Agora a pergunta é: por que ao invés de Jesus tocar na cabeça, Jesus decidiu
tocar na mão. O texto conta. A Bíblia diz que quando Jesus tocou na mão daquela mulher, a febre foi embora, a enfermidade foi curada. A Bíblia diz que aquela mulher se levantou e começou a servir. Agora você serve para a cabeça? Não. Você serve com o quê? Sabe qual é a proposta de Deus para aquela mulher? Eu te saro, mas com uma condição: eu te saro e tu me serve. Aleluia. Maravilhoso é isso. Aleluia. Olha a proposta de Deus para aquela mulher: eu te saro e tu. Não, você não está entendendo. Eu te saro e tu me serve. Eu abro essa porta que tu precisa e tu me serve. Eu resolvo esse problema insolúvel e tu me serve. Eu levanto quem está caído e tu me serve. Eu alcanço quem está desviado e tu me serve. Eu toco aonde um médico, o advogado e o juiz não tocam e tu me serve. Deus está fazendo uma proposta nessa noite. Deus não está querendo fazer barganha. Deus está nos propondo algo grande. Eu te saro e tu me serve. Maravilhoso és tu, Rei. Eu liberto da cachaça, eu liberto da maconha, eu arranco da cocaína, eu tiro da jogatina, eu arranco do adultério e tu me serve. Agora olha aqui a pergunta de Deus: aceita a minha proposta ou recusa? Não, vira para quem está falando assim: vai aceitar a proposta de Deus ou vai recusar ela? Diga: se for recusar, é melhor ficar calado e não dar nem glória. Diga: mas se for aceitar a proposta de Deus, levanta a tua mão e faz barulho. Olha aqui, irmão. O centurião queria uma. O que Pedro decidiu? Pedro decidiu ficar para a palavra invisível. Sabe o que Pedro está dizendo? O que é uma palavra liberada sem a presença dele na minha casa? Glória a Deus. É que eu vou falar algumas coisas aqui e você gravar. Tem muita gente vivendo de uma palavra e menosprezando a presença do dono da palavra na casa. Agora, o que é melhor? A palavra liberada ou a presença do dono da palavra dentro da casa? O único que pode te direcionar, o único que pode te guiar, é aquele que quer se fazer presente aí dentro dessa casa. Maravilhoso. Agora ele está te dizendo: eu estou à porta e bato. Se você ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entro. Maravilhoso. Preparo uma mesa, ceio com você e permito que você ceie comigo. Agora olha a proposta: eu te saro, mas tu me serve. Glória a Deus. Eu abro a porta e tu anda comigo. Glória a Deus. Eu mudo o seu cativeiro e tu experimenta a minha boa, agradável e perfeita vontade da sua vida. Glória a Deus. Porque é possível ouvir uma palavra liberada por Ele e mesmo assim conhecer Ele só de ouvir falar. Agora é impossível ouvir uma palavra dele, abrir a porta da casa para Ele e continuar conhecendo Ele só de ouvir. Jó disse, no capítulo 42, o versículo 5: antes eu te conhecia de ouvir, mas hoje os meus olhos te veem. Glória a Deus. Então sabe que tipo de relacionamento Deus quer conosco? Não é um relacionamento só onde Ele fala e eu ouço. É um relacionamento onde Ele fala, eu ouço e abro a boca para responder. Esse tipo de relacionamento não dá para ter com Ele do lado de fora da casa. É preciso ter do lado. Agora vira para quem está do lado e diz assim: o mapa não é o território. O território não é a casa. Vou te explicar isso. Grava o que eu vou dizer. Lá em Lucas 15,
A Bíblia fala sobre a parábola do filho pródigo. Era um filho mais moço e um filho mais velho. A Bíblia diz que o mais moço, ele vai se aproximar do pai e vai pedir a parte da herança que lhe cabia. E o pai, sem hesitar, sem questionar, o pai vai partir. E ele tinha uns 2 filhos. Lembrando que naquela época, se um filho pedisse a herança antes que o pai morresse, era uma afronta. Não era legalmente jurídico isso. Então o que esse moço está querendo dizer? Pai, o senhor pode estar vivo aí fora, mas aqui dentro o senhor já está morto há muito tempo, e eu só quero aquilo que o senhor tem para agora, o que o senhor é para mim. Agora imagina o coração do pai, sabendo que o filho quer o que ele tem, mas não quer o que ele é. Você já parou para prestar atenção nisso? Mas o pai dá os bens, e a Bíblia diz que depois de algum tempo o filho sai de casa. Assim, quem decide pecar, sempre vai ter tempo para pensar nas consequências e nos malefícios que o pecado vai trazer para a vida daquele que decide pecar. Então, Deus está te dando tempo para você não colocar o pé para fora da casa do Pai. Diga, o Pai está te dando tempo para você não concluir tudo isso que você tem pensado muito. Diga, permaneça dentro da casa, porque é dentro da casa que a presença de Deus vai preencher todos os espaços vazios que ainda há no seu coração. O pai estava dando tempo para o moço parar e pensar se ele realmente queria fazer aquilo. Mas depois de alguns dias ele decide sair. Aí a Bíblia diz que ele vai para uma terra longínqua. Sabe o que é uma terra longínqua? É uma terra longe do alcance visual do pai. Só porque aquele moço não sabia é que nada sai fora do alcance visual do pai, que tudo sabe e que tudo vê. Pode esconder atrás de qualquer porcaria, mas o pai vai permanecer te enxergando e te vendo. A Bíblia diz que ele foi, gastou tudo, e quando ele gasta tudo, Deus manda fome. Quando a fome vem, ele pensa, não tem nada para comer, eu vou ter que arrumar um emprego. E sabe que o único lugar onde ele arrumou um emprego, uma porcaria para cuidar de porcos. E a Bíblia diz que lá no chiqueiro ele desejou comer as alfarrobas ou as bolotas que os porcos comiam, mas ninguém lhe dava nada. Sabe o que esse filho moço aprendeu quando ele saiu de casa e perdeu tudo? É que porco não divide comida com ovelha. Vou falar de novo para gravar. Porco não divide comida com ovelha. Agora eu vou dar uma traduzida para não pegar mal. Quem gosta de lama e de sujeira consegue dividir um cigarro de maconha, consegue dividir uma carreira de cocaína, consegue dividir uma mesa de sinuca, consegue dividir uma mulher na noitada, mas não consegue dividir comida, porque só consegue dividir, compartilhar comida com ovelha quem é ovelha. Aleluia, Deus! A vida para quem está do lado diz assim, você nasceu ovelha. Ele é ovelha. Se decidir sair, vai descobrir que só ovelha divide comida com ovelha. E que porco só consegue dividir lama. Entendeu ou não? Aí a Bíblia diz que eu caí em si. Agora ele caiu em si quando ele estava lá na lama. Aí alguém um dia disse assim para mim, pastor, caiu em si tarde. Eu disse, caiu não, estava vivo.
O brabo é cair em si depois que desce a sepultura e abre os olhos do outro lado. Aí não tem mais tempo. Aí não tem mais volta. Porque a Bíblia diz que depois da morte segue-se um juízo. Então o que nós temos de tempo para se arrepender, para mudar, para voltar ou para retornar para o centro do querer e da vontade de Deus, é o que nós temos de certo. E o que é que nós temos de certo? O aqui e o agora. O amanhã pertence. Diga comigo, ele caiu em si. Agora o que ele vai fazer? Ele vai ensaiar uma oração. Agora presta atenção que ele está ensaiando uma oração. Ele está dizendo assim: levantar-me-ei e irei ter com meu pai. E quando eu chegar no meu pai, eu vou dizer: Pai, pequei contra o céu perante o Senhor, e eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me recebe pelo menos como um dos teus empregados. Agora preste atenção, ele está ensaiando uma oração. Nessa oração que ele ensaia, ele está ensaiando um retorno. Agora vira para quem está do teu lado e diz assim: Deus está cansado. Dessa geração que só ensaia, mas não executa, que só promete, mas não cumpre, que fala que vai fazer, mas não faz, que fala que vai retornar, mas não retorna, que fala que vai perdoar, mas não perdoa. Diga para ele: Deus está cansado de homens e mulheres que ensaiam, mas não praticam, mas não vivem ensaiando. Sabe o que Deus está querendo nos dizer? Que hoje é a noite que Deus escolheu para a gente tirar o ensaio do papel e colocar na nossa vida prática, para ver algumas coisas extraordinárias de Deus acontecendo em nós e através de nós. Mas o moço volta. A Bíblia diz que quando o moço está próximo da propriedade do pai, o pai corre, abraça, beija e chega com ele em casa. Agora preste atenção. Lembra que eu disse que o mapa não era o território? Lembra que eu disse que o território não é a casa? Agora preste atenção. O moço estava onde? Junto com os corpos, no meio da lama. Tem como viver no meio da lama, no meio de corpo, sem se sujar? Não. Então diga comigo: o menino saiu de casa limpo, mas está voltando sujo. Agora quando ele chega perto da casa do pai, o pai diz assim: coloca a roupa dele, coloca a sandália e coloca um anel. Agora grava o que eu vou dizer. Dentro da cultura judaica, judeu pode comer só lavando mão e pé, mas judeu não pode trocar de roupa sem tomar banho. Então presta atenção. Olha o que o pai está querendo dizer para o filho que está voltando sujo. Quer comer? Dá para comer só lavando mão e pé. Mas se quiser trocar de roupa e entrar para dentro de casa, tem que tomar banho. Eita Deus! Glória a Deus. Agora grava o que eu vou dizer. Lembra que eu te disse que o mapa não é o território? Que o território não é a casa? Tem muita gente vivendo no território e achando que está dentro de casa. Porque no território dá para cantar no pecado, dá para ofertar no pecado, dá para pregar no pecado, dá para pastorear no pecado, mas não dá para entrar para dentro da casa no pecado. Você está entendendo isso? Sim. Agora, o que adianta ter lapsos de um momento com o pai do lado de fora e não usufruir de uma eternidade inteira com o pai dentro da casa? Vira para quem está do lado e diz assim: o que o pai quer não é passar momentos, o que o pai deseja é que você desfrute de uma eternidade inteira com o pai dentro da casa. Agora diga mesmo: a casa não é para todos, é só para quem está disposto a tomar banho e trocar de roupa. Maravilhoso, E que Rei. roupas são essas? São as vestes de salvação. Maravilhoso é
para vesti-los. Tu és maravilhoso. Aí nessa água tem alguns ingredientes. Tem misericórdia, justiça e graça. Glória a Deus. Agora note, o menino entra. Se o menino entra é porque o menino não resistiu em tomar banho. O menino entra, a música começa, a festa se inicia e a Bíblia diz que o filho mais velho está vindo do campo. Agora grava o que eu vou dizer. Toda festa para comemorar algo grande, ela não se iniciava antes das 18. Diga comigo, toda festa para comemorar algo grandioso iniciava depois das 18. Agora preste atenção, o filho mais novo chegou antes ou depois das 18? Diga comigo, o filho mais novo chegou antes. Diga antes das 18. Diga é de dia. Diga é de dia. É claro. A luz do sol está brilhando. E o moço sujo está vindo. Agora grave o que eu vou te dizer. O moço mais novo arrependido, se ele não tivesse arrependido de verdade, ele teria deixado para voltar para casa para orar de noite, porque de noite a sujeira pode ser camuflada. Mas ele decidiu voltar de dia. Sabe o que ele está dizendo? Eu não me importo se alguém vai me ver. Eu não me importo o que vão falar. O que eu me importo é se o meu pai vai ou não me receber. Glória a Deus. Agora grava o que eu vou te dizer. O moço pegou a herança, foi embora e gastou. Agora quando ele volta, o pai pega o homem dele e pede a herança para ele. Sabe o que o pai está revelando? Que o mais importante não é aquilo que eu trago na mão, mas é aquilo que eu carrego dentro do coração. Vira para quem está do lado assim: Deus não se surpreende com a sua oferta, com o seu dízimo, ou com o seu louvor. Deus se surpreende quando ele enxerga que dentro do seu coração ainda tem espaço para arrependimento. Está entendendo isso? Diga comigo, o filho mais moço voltou de dia. Todo mundo estava vendo a sujeira. Agora diga assim: depois que a festa começou, o filho mais velho está vindo do campo. De noite. Agora cá, quem trabalha no campo tem como trabalhar no campo sem se sujar? Não. Agora que hora que ele está voltando? Então nós temos um filho que está voltando de dia, expondo a sua sujeira, e nós temos um filho voltando de noite para tentar camuflar, mas diante do pai, irmão, não existe sujeira que possa ficar camuflada. Aleluia. Glória a Deus. Aleluia. Ele chega e pergunta para o servo assim: o que está acontecendo na casa do meu pai? Presta atenção, ele era filho ou não? Então, ele é filho, mas não sabe o que está acontecendo na casa do pai. E eu vou falar para nós: temos pessoas dentro da igreja que se dizem filhos, mas não sabem de nada que acontece na casa do pai. Que barulho é esse? Tu não está sabendo o certo, estava sabendo, e o filho não estava. Diga comigo, o servo sabia. O filho tinha voltado. O bezerro estava sendo morto. O banquete estava sendo dado. O motivo da festa. Mas o filho mais velho não sabia aquilo. E até o servo já estava sabendo. Sabe o que nós temos? Nós temos um filho que é mais velho, mas é desinformado. E aí eu vou abrir o leque para te dizer uma coisa: não adianta ter 15, 20, 30, 40, 50 anos de crente e não ter informação do reino. Você está entendendo isso? Tem muita gente que está batendo no peito e falando assim: ah, cara, tem 40 anos de caminhada, pastor, isso aí para o céu não é nada.
Se você não se atualizar com as novidades do reino, isso aí tudo é passado. E Deus tem óleo fresco, e Deus também tem vinho novo para derramar sobre a nossa vida nessa noite. Então chega de viver de glória do passado. Já preguei, já cantei, já jejuei, já fiz, já aconteci. Deus está te dizendo, isso aí para mim tudo é passado. O que eu quero saber é o que é que você está fazendo agora. Eu quero saber do teu presente. E aí eu vou te fazer uma pergunta. Como estamos nós no presente com Deus? Quem vive de memórias e de passado é museu. É verdade. Nós não somos museu, nós somos templo de Deus e morada do Espírito Santo. Glória a Deus, aleluia. Aí o moço chega, o pai sai, e a Bíblia vai dizer que o pai instou com o filho mais velho, para o filho mais velho entrar. Mas o texto não revela se o filho mais velho entrou ou ficou de fora. Você sabe por quê? Porque quem decide se entra ou não somos nós. Se você não quiser, o pai não vai te amarrar e te levar para dentro da casa. Mas se você quiser entrar, primeiro você tem que estar disposto a tomar banho. Aleluia. Porque na casa do pai ninguém entra sujo. Aleluia. Você está entendendo isso? Aí sabe o que ele vai questionar? Esse teu filho, o menino era ou não o irmão dele? Sim. Olha o jeito que ele está dizendo para o pai, esse teu filho. O que ele está dizendo? Para mim, ele morreu quando saiu da casa do Senhor. Agora, olha se isso é jeito de falar com o pai, esse teu, que gastou tudo com as meretrizes. Olha, presta atenção. Ele está dizendo que o filho que saiu gastou com as meretrizes. Agora você não vê o pai dizendo, ou o próprio filho mais novo dizendo que ia sair para gastar com as meretrizes. Você sabe o que essa fala está revelando? Essa fala estava revelando da conversa que os dois irmãos tiveram antes do filho mais novo decidir ir embora. Você sabe o que o texto está revelando? É que antes do menino mais novo ir embora, ele teve diálogos com o irmão mais velho e expôs para o irmão mais velho o que ele iria fazer quando saísse da casa do pai. Agora eu te faço uma pergunta. Aonde está o sentimento de amor e misericórdia do coração do irmão mais velho em ouvir tudo que o irmão mais novo está planejando e não fazer nada para impedir? E aqui eu vou abrir o leque e vou te falar uma coisa. Se você ouve alguém dizendo que vai sair da presença de Deus, que vai se desviar e que não quer mais saber de igreja e não faz nada, você é igualzinho o filho mais velho da parábola do filho pródigo. Convida para quem está do lado e assim, se depender de mim, daqui você não sai, daqui ninguém te tira. Você está entendendo isso? Glória a Deus. Então o mapa não é o território não é. Agora presta atenção, a parábola começa com um filho mais novo do lado de fora da casa e com um filho mais velho do lado, mas a parábola termina com um filho mais novo do lado de dentro e o filho mais velho do lado de fora. Então ouça o que eu vou te dizer. Os dias passam e nada melhor do que o tempo. O tempo às vezes muda ordens de fila, muda posição nos degraus e nada melhor do que um dia após o outro. Então, se tu estás embaixo hoje, talvez amanhã tu poderás estar em cima. Mas se você está em cima hoje, talvez amanhã também você esteja embaixo. Então, valorize o lugar onde você está hoje. Entrega o teu caminho ao Senhor. Confia nele, porque o mais ele fará sobre a nossa vida. Está entendendo isso? O mapa não é o território ainda não é a casa. Então qual é a proposta de Deus? Eu te salvo,
Eu te salvo E você me serve. e tu me serve. Agora preste atenção. A Bíblia cita o nome da esposa de Pedro. Vai situar a sogra. Agora não citou a sogra só como alguém com problema. Citou a sogra como alguém que teve um problema, mas que depois se levantou com a solução. É isso que Jesus quer fazer na nossa vida. Ele quer nos fazer deixar de ser problema para se levantar com a solução. Glória a Então Deus. aquele homem, centurião, ele diz, eu quero uma palavra. Pedro diz, eu não quero uma palavra, eu quero a palavra e a presença do Senhor dentro da minha casa. Glória. Então a proposta de Deus é, eu te salvo e tu. Agora qual é o problema daquela mulher? Enfermidade. Agora qual é o seu problema nessa noite? Fecha os teus olhos e curva a sua cabeça. Qual é o seu problema hoje? Quero que você pense no seu problema. Jesus está dizendo, eu tenho uma proposta para te fazer nessa noite. Eu mudo isso, resolvo isso, soluciono isso, eu abro essa porta, eu arranco essa crise de ansiedade, eu removo essa depressão, eu mando embora essa preocupação acerca do dia de amanhã, mas eu tenho uma proposta para te fazer. Eu faço isso e tu me serve. Remachúria. Elamacanto revassé. Não há nada que Deus não dê jeito. Não há nada que Deus não possa fazer. Não há porta fechada que Deus não abra. Não há coração de pedra que Deus não quebra e coloque no lugar um coração de carne. Não há tristeza que não possa ser removida. Não há problema que não possa ser solucionado. Não há diagnóstico de médico nenhum que não possa ser revogado. Não há causa perdida aonde o advogado bateu e disse não tem jeito, que Deus não possa mudar essa causa. Porque operando Deus, quem impedirá? Mas Deus te trouxe aqui para te fazer. Eu posso até fazer isso que você quer, mas eu faço e tu me serve. Eu resolvo e tu me serve. Eu te toco e tu me serve. Deus está nos fazendo uma proposta nesta noite. É aceitar ou rejeitar. Continue orando aí. Eu sei que existem coisas aí dentro que talvez você não contou para ninguém. Talvez você não contou para sua pastora, talvez o seu pai não saiba, talvez a sua mãe não saiba, talvez os seus filhos não saibam. Eu sei que existem sentimentos aí que talvez você essa semana ainda falou com Deus, Deus, me tira daqui logo. É melhor morrer do que continuar vivendo. E Jesus te trouxe aqui para te dizer, eu devolvo a motivação para você de continuar vivendo, mas tu me serve? Tu está disposto a sair do território e entrar dentro da minha casa comigo? Porque dentro da minha casa tem banquete, dentro da minha casa tem roupa nova, dentro da minha casa tem sandália nova, dentro da minha casa tem um anel novo que é símbolo de uma aliança eterna. Eu te saio e tu me serve. Está disposto? Eu não quero liberar só uma palavra para ti, diz o Senhor. Além da palavra, eu quero fazer uma visita dentro da sua casa. Porque existem algumas coisas lá que só eu posso organizar, diz o Senhor. Mas para de olhar para cima. Olha para cima. Porque é de lá que vai vir o seu socorro. Então a proposta de Deus para nós nessa noite é, eu faço isso, mas tu me serve. Remacho. Elamacanto revasse. Mamanacanto revasse. Eu tiro de lá e trago para cá, mas tu me serve. Eu arranco a cocaína da vida dele e dela, mas tu me serve. Eu tiro ele do vício do álcool, da jogatina, mas tu me serve. Eu arranco da prostituição, mas tu me serve.
Eu te faço voltar a dormir de novo como você dormia, antes da insônia bater na tua porta. Mas tu me serve? Eu te devolvo aquela porta que fechou, que você se arrependeu de ter saído, mas tu me serve? Eu te levanto de novo do pó, mas tu me serve? Eu cicatrizo essa ferida interna que ainda sangra por causa das palavras que você ouviu no passado, mas tu me serve? Essa é a proposta de Deus para nós nessa noite. Eu te saro e tu me serve. Eu resolvo e tu me serve. Agora cabe a nós aceitar a proposta ou rejeitar. Escolha não ficar só com a palavra. Escolha a palavra e a presença de Deus dentro da sua casa. Glória a Deus. Fica de pé. Glória a Deus. Quero que você pega na mão dessa pessoa que está do seu lado. Nós somos uma família. Se um membro do corpo sofre, todo o corpo padece. A tristeza de um é refletida no corpo inteiro. Eu quero que você entenda que Deus não tem figueiras. Deus tem uma videira. Eita Deus. E videira, para permanecer de pé, tem que ser plantada uma do lado da outra. Se você puder, compre um livro que é chamado A Treliça e a Videira. E leia esse livro. Feche os teus olhos. Você vai orar por alguém que está do seu lado. Em nome de Jesus. Usa a força de quem tem para fortalecer quem não tem. Usa o ânimo de quem tem para animar quem não tem. Pai, em nome de Jesus, que esse homem e essa mulher receba força no alto nessa noite. E a sua misericórdia, que é a causa de nós não sermos consumidos, que nos envolva. E um pedido especial eu te faço, Deus, que cada mamãe aqui nessa noite, que se sinta abraçada, que sinta o refrigério do céu descendo sobre a vida dela, e que essa mamãe entenda que nos anais celestiais existe um lugar de honra esperando ela. Pai, que o Senhor possa cobri-la com teu sangue, e que cada filho que aqui está, Pai, que possa entender que por mais que não tenha a mãe embaixo, mas tem um pai em cima, cuidando, guardando, zelando, protegendo e abençoando. Pai, eu libero uma palavra profética sobre este lugar. Remacho, amana canto revasse e cantureia. Assim diz o Senhor: com televlasse, donde le canto revasse, remeclefícios. Assim diz o Senhor. Já comece a se organizar, porque assim como os filhos dos profetas disseram para Eliseu que o lugar estava ficando pequeno, Oh, glória a Deus. assim diz o Senhor nessa noite. Aleluia, meu Deus. Já pode colocar a planta no papel. Sim, Onde levar-se. oh, glória a Deus. Mas coloca tudo. Sim, Pai. Coloca a metragem de largura, Sim. de comprimento, de altura. Amém, Jesus. Coloca os detalhes do altar. Coloca os detalhes na planta. Aleluia. Porque eu vou tirar da planta e vou trazer a realidade. Oh, glória a Deus. Aleluia. Eu vou alargar a tenda
Só vou mandar mais para cá por causa da simplicidade. Rema, Urianda, Nimanacanto, Rebacé. Assim diz Deus nessa noite. Quando eu olho do trono para a terra, eu vejo uma luzinha brilhando aqui dentro. Aleluia, Deus. Ave Maria. Glória a Deus. Onde rebasse, Mamana canto rebasse, Quinto biandelé, assim diz Deus, mulher, porque a tua ambição não é dinheiro, porque a tua ambição não é status, porque a tua ambição não é retorno humano por causa disso, porque a tua ambição é almas. Vou alargar a tenda e eu vou colocar o recurso na palma da tua mão. Vou colocar o recurso aqui e vou trazer pessoas para colocar a mão na massa. E vou levantar pessoas para orar intercedendo para que o projeto flua. Agora grave. Quando eu alargar a tenda e tiver tudo pronto, não esqueça de fazer um culto de gratidão. E não chame ninguém desconhecido. Faça essa festa de gratidão com aqueles que te ajudaram a cavar buraco no meio da semana. Glória. Porque o convidado de honra na festa de gratidão diz o Senhor, serei eu. E vou descer do trono para colocar os pés quando a tenda for alascada. Assim diz o Senhor. Vou trazer recurso, vou levantar alguém para colocar a mão na massa, mas se prepare, porque Sanbalate, Tobias e Gersen vão se levantar. Mas quando se levantar, tu vai dizer o que Neemias disse: não descerei, porque estou eu fazendo uma grande obra. E se prepare, vai chegar gente aqui quebrada, vai chegar filho pródigo sujo. Abraça sujo que depois eu limpo, abraça quebrado que depois eu restauro, abraça caído que depois eu levanto. Eu vou dar banho, eu vou colocar roupa nova e eu vou colocar para dentro da minha casa. E quando estiver do lado de dentro, eu vou fazer com que a festa comece. Então já vá se organizando, vá se preparando, porque eu visito esse lugar e eu mesmo vou começar a medir. Eu sei quantos sabem e quantos não cabem. E assim diz o Senhor, eu vi uma fila muito grande, aonde não só o pródigo vinha, abaixo, eu vi mais alguém lá no chiqueiro. Eu vi mais alguém lá no chiqueiro e ficou ensaiando em voltar, mas não voltou. Mas Deus está dizendo, alarga a tenda, porque eu vou fazer parar o ensaio e começar a praticar o que estava ensaiando. Este ano é o ano em que os códigos virão, diz o Senhor. Se organize, porque o lugar vai ficar pequeno.